Olá pessoal, eu sou a Flávia Soil do canal By Flávia Soil. Eu sou estilista de moda e também amo decoração. Então, assim como eu desenvolvo peças de vestuário, de vez em quando eu também desenvolvo alguns artigos para casa. Eu estou aqui fazendo uma capa de suplá, que foi uma encomenda de uma loja de decoração aqui da minha cidade. E essa capa, ela tem uma particularidade que é o bordado. Para isso eu vou estar utilizando a minha máquina doméstica e através desse vídeo eu quero mostrar para vocês o passo a passo no desenvolvimento dessa peça. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no meu canal. Eu vou compartilhar aqui com vocês muito conteúdo sobre desenvolvimento de peças de vestuário, costura industrial, porque eu sou confeccionista, e também alguns artigos de decoração. Quando eu fizer, também vou trazer esse conteúdo para vocês. Assista esse vídeo até o final e não esqueça de deixar o seu comentário dizendo o que você achou. Então, eu vou começar mostrando aqui para vocês o molde que eu fiz para essa capa de suplá. Relevem as vozes aí no fundo, porque eu tô com gente em casa e eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Então, o molde base da minha capa, ele tem 46 centímetros e meio. É um círculo. Eu gosto de deixar o molde pronto, armazeno ele assim dobradinho, porque toda vez que eu preciso, eu já tenho em mãos. E eu tenho um outro molde aqui, um outro círculo de 28 centímetros e meio, que é onde eu centralizei o meu bordado. Isso você pode variar conforme o seu desejo. Então, a capa de suplá, o tecido cortado, ele ficou dessa forma. Aqui eu tenho o círculo maior e aqui dentro eu tenho a marcação desse círculo menor que eu fiz com aquela caneta fantasminha. Depois eu vou passar o ferro para poder tirar as marcas se a marca ficar aparecendo no meu bordado. Esse tecido é um tecido fino. Então, o que eu fiz? Eu colei aqui uma entretela de malha, tá? É uma entretela fina, então ela não altera muito a textura do tecido, mas deixa ele um pouco mais encorpado. E agora eu vou mostrar para vocês a peça já bordada. Aqui eu tenho a minha peça já com o bordado, ainda assim ele repuxa um pouco, mas quando for encaixar no suplá, que eu ainda vou fazer o acabamento para colocar o elástico, ela vai esticar em todas as direções, então isso não vai interferir no resultado da minha peça. E aí eu vou mostrar aqui o bordado para vocês. Esse bordado aqui eu tô fazendo com uma linha de poliéster, uma linha comum que usa na máquina reta, só que eu estou utilizando duas linhas juntas, ou seja, um fio duplo. Eu já fiz um vídeo aí, tem um short a respeito desse tipo de bordado, como que eu faço, porque ele dá um resultado bem legal e sai muito mais barato do que uma linha de bordado ou uma linha de pesponto, que seria uma linha mais grossa para deixar esse bordado mais evidente. Então, no avesso tá com uma linha só, que é a linha da bobina, e na parte externa da minha peça eu estou usando fio duplo. Agora a gente vai para a máquina, que eu vou mostrar para vocês o ponto que eu estou utilizando e a configuração para dar esse resultado aqui. Então, pessoal, já estou aqui na máquina. Eu vou tentar ser breve para esse vídeo não ficar muito longo, porque eu tenho que fazer a edição imediatamente, porque senão vai para minha galeria, eu acabo não editando e não consigo trazer conteúdo aqui para vocês, mas esse é um conteúdo que pode ajudar vocês. Para quem trabalha com costura criativa, fazer para vender, é um trabalho bem diferenciado. Eu realmente nunca vi em lugar nenhum isso que eu estou ensinando aqui para vocês, mas eu estou compartilhando esse conhecimento porque eu fiz e deu certo e as pessoas gostaram, então pode ajudar você também. Então lá eu estou utilizando o suporte de cone dessa outra máquina, que é uma máquina de 2 agulhas que eu uso aqui na confecção para passar viés de arco em biquíni. Porque a nossa confecção aqui trabalha mais com moda praia e fitness e malharia em geral. Então, eu coloco a minha máquina doméstica em cima da mesa dessa outra máquina aqui, que é o espaço que eu tenho aqui. Então, eu aproveito para usar o suporte de linha, que tá lá, tô mostrando para vocês, a linha tá passando ali. E aqui eu passo os dois fios juntos. A minha máquina, ela tem um problema de embolar a linha, tem um vídeo aí também no canal eu já mostrei sobre isso, então ela só funciona se eu passar a linha pelo tensor
que é utilizado na verdade para encher a bobina. Mas tudo bem, ela funciona assim, então para mim não tem problema. Então eu passo pelo tensor, mas se a sua máquina não dá esse problema, você não precisa fazer isso, tá? A minha máquina eu faço isso porque ela dá problema de embolar a linha, somente por isso. Não é porque eu estou utilizando 2 fios que eu preciso fazer isso. Mas no meu caso, eu preciso passar aqui pelo tensor, passei a linha normalmente e passo os 2 fios pela agulha. Uma pergunta que pode surgir: qual agulha que eu estou utilizando? Eu estou utilizando a agulha normal da máquina, que é a 9014, tá? A tensão do ponto está aqui entre 4 e 5, a agulha posicionada no meio, aqui centralizada. Aqui, para ativar os pontos de bordado, a gente precisa colocar essa máquina especificamente no S1, e o bordado que eu estou utilizando é esse bordado aqui. Vou chegar mais perto para mostrar para vocês. Esse pontinho aqui, então eu coloco no S1 e coloco nesse pontinho, e normalmente eu trabalho aqui com o comprimento do ponto no 4. Aliás, a largura do ponto, que o comprimento seria aqui, no 4. Quando a gente está trabalhando com ponto de bordado, a gente não tem como alterar o comprimento. Então a gente mexe aqui, ó, na largura, que é aqui que vai alterar o comprimento. Nesse caso que a gente está trabalhando com bordado. E aí, como que eu vou fazer agora o bordado aqui nesse círculo? Como eu fiz a linha previamente, eu só vou fazer seguir essa linha que já está marcada. Eu não preciso criar nada aqui, porque isso aqui já foi definido lá na mesa quando eu estava cortando esse material e fazendo esse procedimento de preparação. Então eu começo aqui baixando a minha agulha. Eu deixo sobrar aqui um pedaço de linha, porque esse pedaço de linha eu vou usar para dar acabamento no avesso da peça depois. E agora eu vou costurar. Eu vou fazer um pedaço aqui na velocidade normal do vídeo, depois eu vou acelerar para o vídeo não ficar muito longo. E aí uma dica para vocês, ó, eu tô guiando essa linha exatamente pelo centro aqui do meu calcador. E uma coisa que eu tento fazer é manter uma constância na pressão que eu tô fazendo no pedal da máquina. Eu já estou chegando aqui no final no início do bordado, né? No final aqui do meu trabalho. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente finaliza. Agora vai chegar bem em cima do início do bordado. Eu só vou passar uns 2 pontinhos por cima, não vou passar muito para não ficar aquilo muito aparente, a emenda muito aparente. Agora eu vou puxar um fio bem comprido também, porque eu vou utilizar esse fio aqui, essas 2 pontas, para dar acabamento no avesso da minha peça. Então o círculo ele fica perfeito, não tem como errar, porque eu só fiz acompanhar a linha que eu risquei previamente. Então eu tô aqui com as minhas peças bordadas e agora a gente vai pro acabamento. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Vou utilizar uma agulha manual. E aí é o seguinte, essas pontas aqui da linha que eu deixei, eu vou pegá-las individualmente e vou passar pela minha agulha. Aí eu passo a ponta individualmente e eu vou aqui no meu bordado ver de onde que essa ponta ela tá saindo. E aí eu vou voltar no mesmo ponto que ela fez, ó. Isso para o acabamento, gente, ficar perfeito. Aí aqui no avesso da peça, eu dou um nozinho normal de costura. Dei um nó e aí eu pego a agulha e vou passar aqui por dentro da entretela sem deixá-la ultrapassar para a parte do direito da peça. E aí eu corto essa sobra. Vou fazer do outro lado nessa peça também para vocês verem. Aqui aí eu vou voltar aqui pelo meio, onde eu achar aqui a ponta do final aqui do bordado. Isso me ajuda a dar o acabamento.
Aí passei o fio pro avesso. Vou dar um nozinho. Ai, peguei um fio só, peraí. E vou passar aqui por dentro do bordado. E vou cortar. A linha aqui do avesso mesmo, da bobina, eu vou só cortar. Porque como a linha de cima ela já tá presa, não vai soltar. E aí vai ficar dessa forma. O próximo passo é a gente passar o viés. Há uma coisa que eu preciso falar aqui, que essas rebarbas, às vezes, que ficaram aqui da entretela, a gente vem e acerta. Porque eu preciso que essa borda esteja bem certinha, porque eu vou dar o acabamento com o viés. Aí eu vou acertando, deixo ela bem certinha, minha peça, bem redondinha. E é isso. Uma coisa importante é que você deixe esse fio que vai dar o acabamento num tamanho suficiente que dê para você colocar na agulha e virar pro avesso, tá? E uma outra coisa, antes do viés, eu vou passar essa peça para já tirar a marca que eu fiz para poder ser o meu guia para o bordado. Gente, eu já passei aqui todas as minhas capas e o bordado até sentou, ó, tirou aquele aspecto de repuxado, ó, tudo bem feitinho. E aí o que que acontece? Esse tecido, como ele tá entretelado, eu não vou passar overlock na borda porque não vai desfiar. Se não tivesse entretelado, se eu fosse fazer isso em um tecido que desfia, eu passaria overlock em volta dessa peça toda, mas aqui não é o caso. Agora eu vou fazer o viés. Agora eu vou para a parte do viés, que é a parte quase final, né? Depois tem que passar o elástico pelo canal do viés. Para isso eu vou utilizar esse calcador aqui, que ele tem essa abertura. Eu gosto porque me orienta bastante no que eu tô fazendo. Mas você pode usar o pezinho, o padrão, né? Que vem na máquina. Eu já troquei aqui a linha pela linha de algodão comum, na cor bege, que é a cor do meu viés. Eu vou utilizar esse viés que vem de pronto, que é o viés largo. E vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para ficar um acabamento bem bacana aqui na nossa capa de suplá. Então eu tô aqui com a capa, vou posicionar na máquina. Uma dica que eu vou dar para vocês é: a agulha aqui ela tá posicionada no meio, né, centralizada. Se você mexer aqui na largura do ponto, a agulha ela vai dar uma andadinha. Eu gosto de utilizar esse recurso para colocar exatamente a agulha na posição que eu preciso que ela fique, porque eu quero que ela pegue exatamente nessa dobra aqui do viés. Então eu vou dobrar aqui 1 centímetro para começar, porque a gente vai precisar deixar uma abertura para passar o elástico. Então eu vou dobrar essa pontinha, vou posicionar aqui o viés. E aí eu olho aqui se a agulha ela tá em cima da marca que dá a dobra do viés. Senão eu vou regulando aqui, ó, na largura do ponto, fazendo essa agulha se mover tanto para a esquerda quanto para a direita. Bom, agora a gente vai começar a costurar. Uma dica que eu quero dar também para vocês, são várias dicas aí nesse vídeo, hein, gente? Se você ainda não curtiu o vídeo, você curte, deixa o seu comentário, que eu tô passando aqui um conteúdo para vocês de ouro gratuitamente. E aí, o que que eu quero falar aqui agora? Para esse viés, quando a gente for virar ele para rebater pro avesso da peça, ele não ficar embabadado, enquanto a gente costura aqui do lado direito, aqui tá o direito do viés com o direito da minha capa de suplá, a gente vai dar uma puxadinha nesse viés, vai fazer uma forcinha, puxando ele aqui um pouco na borda. Ele não pode ir solto, porque quando a gente virar ele vai embabadar. Então vamos começar aqui.
Então não precisa correr. Bem calmamente eu vou alinhando aqui o viés com a borda do tecido e vou passando a costura que já a agulha já está posicionada e vou puxando um pouquinho. No final, eu já faço aqui um trespasse do viés por cima do outro, vou cortar e também vou precisar dobrar aqui para poder deixar a abertura por onde vai passar o elástico. Vou cortar mais um pouquinho. Então, vou mostrar para vocês aqui de pertinho. Aqui eu dei uma inclinadinha, porque quando eu virar, ele vai fazer isso aqui, ó, para fechar. Então, ó, eu posicionei a agulha e ela vai pegar bem na borda aqui do viés. Agora eu vou virar primeiro esse viés, para já ir ajustando ele na posição que ele deve ficar. Vou fazendo a dobrinha aqui com a mão mesmo, que esse viés que vem de pronto é um viés mais rígido, então ele é bem fácil de fazer isso. Vou aqui com a mão, não tem necessidade de passar não. E aí eu vou só virando isso aqui. Não precisa dar pique e nem nada por dentro, tá? Porque a gente já repuxou aqui, o que gera um pouquinho de franzido na parte de fora. E quando a gente vira assim, ó, ele vai estar ótimo para poder rebater. Tá vendo? Eu inclinei um pouquinho lá, porque quando a gente vira aqui, o viés ele vai se encontrar. Então agora eu vou fazer essa costura rebatendo aqui essa parte para dentro, para a parte do avesso. E aí eu vou ver aqui se a minha agulha, a posição tá boa. Nesse caso eu vou botar lá no 0 para ela ficar no meio e não ficar tão na ponta aqui do meu viés. E agora eu vou arrumando aqui, puxando aqui o viés para acertar na borda aqui e vou passando a costura. Então, com a minha mão direita aqui, eu vou acertando aqui o viés e com a minha mão esquerda eu puxo o tecido, para ele não escapar pro lado. E o viés ele não vai ficar certinho batendo aqui na borda. E olha o acabamento, que lindo que fica. Fica perfeito, gente. Eu gosto muito de fazer esse acabamento. Gente, feriado, as crianças estão brincando lá fora, eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês. Então, antes de passar as últimas informações aqui da capa de suplá, eu quero te pedir para me ajudar aí a promover o meu canal. De que forma? Compartilhando esse vídeo, comentando, deixando o seu like, porque eu tenho certeza que se você fizer essas capas de suplá para vender, vão ser sucesso. Então, a forma de você retribuir, ajudar o meu trabalho é comentando, compartilhando, tá? Então, vamos lá. Aqui, chegando na parte final de fato, eu tô aqui com duas capas que eu passei o viés para mostrar para vocês. O acabamento já ficou aquela perfeição. E como é que eu faço agora para saber a medida desse elástico aqui? Só tem uma forma de você fazer isso. Você vai fazer uma peça, vai pegar o suplá, eu só não vou lá pegar que ele tá lá na outra ponta.
Você vai colocar, passar o elástico e vai colocar no suplá e vai amarrar o elástico normalmente. Então essa primeira peça você fez assim. Agora o que que você vai fazer? Você vai cortar esse elástico aqui. Isso mesmo. Você vai cortar o elástico e vai tirar ele da peça. Tirei lá da minha peça. Aqui eu tenho a medida do elástico. É assim que se faz, não tem outro jeito para você poder padronizar. Por quê? Senão toda vez que você for fazer uma capa, você não vai saber qual é a medida de elástico que você tem que usar. E até para você calcular o seu custo. Porque você tem que saber qual a medida desse aviamento que você está gastando. Então eu desmanchei lá o elástico e vou vir aqui na minha régua e vou medir. Então aqui, vou colocar um pouquinho mais, que um ficou maior que o outro. 48 centímetros que está dando essa medida de elástico. Eu vou pegar essa medida de 48 centímetros, vou anotar no meu molde, medida do elástico, 48 centímetros. Então nunca mais eu vou ter que medir novamente, a menos que eu mude a tensão do meu elástico, né? Mas se não, eu sei que o elástico que eu preciso aqui é de 48 centímetros. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse elástico com 52. Então deu 48, eu vou cortar pelo menos uns 5 centímetros a mais. Vou cortar com 55. Então, na verdade, a medida que eu vou anotar lá no meu suplá, no meu molde, é de 55. Então, eu sei que eu preciso de um pedaço de 55. Como eu estou usando esse elástico de embutir, que é esse elástico branco aqui, ele é um elástico fino. Então, ele perde a elasticidade muito rápido, porque aqui ele vai ser muito pressionado para esticar, né? Então, ele vai ceder muito rápido. Eu estou muito acostumada a trabalhar com elástico e por isso que eu falo isso com vocês com propriedade, tá? Eu trabalho com moda praia, então a coisa que eu mais lido é elástico. Então, eu vou utilizar esse elástico duplo também. Coloquei aqui ele dobrado. Então, na verdade, eu vou precisar de 1,10 m de elástico se eu for usar esse tipo de elástico de embutir. Se você utilizar um elástico mais grosso, mais firme, aqueles de duas faces, né? Alguns falam assim, que é aquele elástico que já é duplo, é melhor. Ou outro tipo de elástico que tenha mais tensão. No meu caso, no meu elástico está dando 1,10 m porque ele está dobrado. Você vai fazer exatamente o procedimento que eu te ensinei, que é fazer uma peça e desmanchar para ver a medida que deu o seu elástico que você está usando. Aí você anota aí, então você vai fazer isso uma única vez e não vai fazer mais. Tem duas formas de você passar o elástico aqui por dentro desse canal que a gente fez com o viés. É utilizando esse passador aqui, que você prende aqui o elástico e passa assim, e bota essa argolinha para baixo até prender. Eu não gosto disso aqui, tá? Eu tenho uns grampos de cabelo aqui, que são esses que eu uso na confecção, que é esse grampo bem grande aqui. Eu nem lembro onde eu comprei isso, tem muitos anos, mas eu tenho alguns dele. Então, eu vou passar aqui, ó, como o elástico tá dobrado, fica chuchuzinho para passar. Vou passar aqui agora por dentro do meu canal, no canal do viés. Vou acelerar esse vídeo e quando chegar na parte de amarrar eu mostro para vocês. Como eu utilizei a própria laçada aqui do elástico, ele já sai certinho no meu grampo. Agora o que eu vou fazer é amarrar essas duas pontas, vou dar um nó desse lado também, para esse elástico ficar bem firme. Vou cortar essa sobra de elástico. E esse elástico agora vai para dentro aqui do canal do viés. Agora eu vou colocar na peça para vocês verem como que fica. E tá aqui, pessoal, já coloquei a capa aqui no suplá. Esse é o acabamento para o avesso.
E o resultado da capa é isso. Eu tô aqui com um prato de tamanho normal para mostrar para vocês como que eu defini esse bordado, tá vendo? Para ele aparecer quando a gente coloca um prato de tamanho normal. Se for de sobremesa, vai aparecer mais ainda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para acompanhar os meus próximos conteúdos.